Dr. Mauro Martins Amatuzzi, that will be the Brazilian representative on this seminar. Mauro gave me a curriculum of 2 lines that I left that because his curriculum is wonderful. But I think his words with the title that he gave, what PCA can offer today in times of pandemic. So Mauro is a psychologist from PUC on São Paulo in 74, doctor in philosophy of education on Unicamp in 89, was a teacher at USP and PUC in Campinas, where he oriented a lot of mastery works and doctorate works. He's the author of many books. He works on the group of growth and psychotherapy, and he's jubilated from the academical activities. It's a great pleasure to receive my friend Mauro Amatuzzi. Já posso falar? Can I speak now? Boa noite a todos. Aqui é boa noite já. Good night, everyone. Márcia, toda essa sua apresentação tão carinhosa me deixa bastante constrangido e o meu tremor só aumenta, viu? Pela responsabilidade que você colocou nas minhas costas, representar, né? Eu não estou representando ninguém, eu vou falar de algumas experiências pessoais minhas e diante dessa pandemia. E como o Rogers e a abordagem centrada na pessoa são uma inspiração básica para mim, até hoje, evidentemente que as minhas experiências com essa pandemia têm a ver também com a abordagem centrada na pessoa. Eu quero... deixa eu ver aqui. Let me see here. Vocês continuam me vendo aí? You can see me there. Porque eu abri uma outra tela aqui onde tem um texto que vai me orientar um pouco na minha fala. Eu não aguentei, viu, Márcia, e resolvi abrir o texto que eu mandei antes para a Márcia. Mas a responsabilidade é muito grande, estou com medo de me perder, viu? Então, vamos lá. Olha, eu comecei escrevendo o seguinte: a liberdade é um complicado problema científico e filosófico. Por que começar falando de liberdade, né? Realmente, a Márcia fez menção aí da nossa situação política, das nossas divisões, e eu acabo me perguntando, meio estarrecido, se os nossos eleitores, eu inclusive, são livres, são realmente autônomos. Estão fazendo o que querem conscientemente, ou se são manipulados. Então, eu acabo de ler um livro sobre essa temática e é muito complicado realmente o problema da liberdade, mas não vou entrar nele, não vou filosofar muito aqui. Eu quero ficar mais próximo da minha experiência. E a minha experiência, a minha vivência
é indubitável nesse sentido para mim mesmo, né? Enquanto experiência subjetiva, eu posso dizer, eu sou livre. Eu faço o que eu quero. Não estou impedido. Minhas decisões brotam de mim mesmo. Sei diferenciar muito bem quando sou forçado a fazer algo e quando faço espontaneamente, querendo. Então, por enquanto, pode me bastar essa experiência subjetiva da minha liberdade. Mas essa vivência, no entanto, evolui. Chega um momento na vida em que a gente acorda. E isso é tão forte e marcante que poderíamos até dizer que temos duas datas de aniversário. Uma para quando nascemos e outra para quando despertamos. Quando eu ouvi essa frase postada no Facebook por uma colega lá de Sorocaba, eu fiquei pensando qual é a data do meu despertar. Não encontrei um dia preciso assim, mas encontrei uma época assim, viu? Encontrei a época que gira em torno dos meus 20 anos, uma época de crise. Olha como é que eu descrevi esse despertar. Esse despertar tem a ver com um verdadeiro segundo nascimento. Sob sua luz, o que vivíamos antes nos parece agora totalmente diferente. Se antes nos pensávamos livres, agora dizemos que nesse antes não éramos livres, porque é só agora que nos tornamos donos de nós mesmos. Saímos da ingenuidade, da inconsciência e vemos com clareza e talvez horror como, na verdade, estamos perdidos num mundo que não entendemos. Eu peguei aqui alguns trechos mais ou menos poéticos que eu quero mostrar para vocês sobre esse despertar. Mário Quintana. Eu estava dormindo e me acordaram. E me encontrei assim num mundo estranho e louco. E quando eu começava a compreendê-lo um pouco, já eram horas de dormir de novo. Osho, o místico indiano. Quando um homem tem tudo, subitamente um despertar acontece dentro dele de que tudo é inútil. Jung. Não há despertar de consciência sem dor. As pessoas farão de tudo, chegando aos limites do absurdo, para evitar enfrentar a própria alma. Ninguém se torna iluminado por imaginar figuras de luz, mas sim por tornar consciente a escuridão. E eu queria também citar aqui uma frase clássica de Platão, na Grécia Antiga, né? A admiração é a própria natureza do filósofo. A filosofia deriva apenas da estupefação. Admiração, espanto,
susto, estupefação, surpresa, surprise, são sinônimos. Are all synonyms. Mas vamos voltar, então. Let's come back. Eu sei que teve um momento que eu acho que eu despertei. É como se eu tivesse saído da ingenuidade. Acaba por aí isso? Like I came out of ingenuity. Is that eu it? acho que não. I don't think so. Não para aí. It doesn't stop there. Agora o caminho se bifurca. The way goes two different Ou ways. aceitamos essa situação de estarmos perdidos num mundo que não entendemos, Or we are here conformando-nos com ela e dizendo, on a world that we então é assim, não há nada que se possa fazer, say, well, that's it, ou nos dispomos a procurar um sentido em tudo isso. Go find a meaning on all of this. E veja bem, gente, para mim não satisfaz inventar um sentido. Inventar um sentido, para mim, é reconhecer que nada tem sentido. Por isso eu preciso inventar. O que eu quero é encontrar um sentido, de certa forma, objetivo, que não dependa de meus caprichos, que seja maior do que eu mesmo, que me inclua e também inclua tudo o que está à minha volta. Tem uma frase que eu fiz e que eu acho que resume tudo isso para mim com muita... me toca muito. Essa frase é assim, ó: um sentido que faça sentido no sentido do todo. Deu para traduzir aí os tradutores? Um sentido que faça sentido no sentido do todo. Meaning that makes sense on the meaning of everything. É um longo caminho esse, viu? It's a very long way. Cheio de imprevistos e novas descobertas. Inesperadas. Unexpected. Se nós entramos para valer nessa segunda opção, procurar um sentido, corremos o risco de nos tornarmos pessoas estranhas no mundo, andarilhos esquisitos e solitários. Mas uma coisa é certa, é fascinante. Seremos muitas vezes considerados malucos, solitários originais, e os nossos momentos de prazer, me parece, estará nos encontros com outros andarilhos solitários nas encruzilhadas do caminho. Oi. Vou te interromper um minutinho para pedir o Lucas, que é o tradutor, para falar mais alto, porque as pessoas estão com dificuldade de ouvir a tradução para o inglês. Mas está saindo o som? Claro. Eu faço questão que você seja, que a sua reflexão chegue a todos. Ok. You can hear me or not? Adiante. Posso seguir, Lucas? Peraí. Então, I need to for the people who are listening in English to tell me if they can or not hear me. Yes, I can hear you, but I can't. But your voice is slower. Slow. Okay. Pronto. Hello. Okay. Can you hear me now a little better? That's the same.
Tá baixo, André? Tá baixo. Que engraçado, porque aqui no meu computador tá bem alto, é alguma coisa do Zoom. Me dá um sinal, Márcia, quando for a hora. Deixa eu rapidamente só desconectar e conectar de novo aqui. Rapidamente, espera aí. Certo. Está se comunicando com o Lucas. O Lucas caiu? Ele saiu, gente? Ele saiu para organizar de novo o som, Então, Mauro, me desculpe interromper, ele caiu, o nosso tradutor do português para o inglês, que é o Lucas. Ele está voltando aí. Tudo bem. Avise em inglês, Márcia. Well, just a moment, because our interpreter from Portuguese to English is having some problems with the voice. So he went out and he will come in again. And Mauro is waiting a little bit for that. No sei como hablar en español esto tudo, Carol. ¿Puede hablar? A Carol não puede hablar? É o Antônio. Antônio, por favor. Marcia, ¿me preguntas algo o no? Marcia, ¿me escuchas? Marcia. No. Está sin traducción. Claro. Están pidiendo... ¿Pero quién está hablando ahora? ¿Alguien habla? Eso es lo que dijo Antonio. No está nadie hablando, no entiendo. Oi. Se você falar bem devagar, eu vou traduzir você até o Lucas chegar, ok? Ok. Um momentinho para eu achar você. Tem Cris? Es Mauro. No está acá, creo. A ver. Retornou? Ok. Tá bom. Passou Lucas. Okay. Posso seguir, Lucas? Can you hear me better now or not? Ele falou que posso, Márcia. Is it better now? Is it better now? Pero a Lucas no lo van a escuchar. Yes or not? Y a vos tampoco. Can you hear me a little better? Aqui o áudio do Lucas tá ok. Ok. Vamos lá, então. So let's go. Dizendo que As I was saying, de uma bifurcação na vida, né? There is a Aceitar que crossroads in nada life. tem sentido Two- ou então two paths that partir we em can busca follow. de um sentido. We can accept that there is no E de um meaning or go to sentido seek a meaning. Para darle a este objetivo, né? Eu resumi An isso nessa objective frase. meaning. Este, Um sentido I summed up que in this faça phrase. sentido A no meaning that sentido makes sense do todo. on the meaning uno of de mis grupos everything. veces internacional. Isso me pegou e eu optei por esse caminho e This got me, parto and I em went busca on this way, disso e me tornei um And I'm andarilho trying solitário to find this, and I'm procurando. now a lonely wanderer. No meio seeking. disso tudo, On the middle of all of surge this, uma there pandemia. comes a pandemic. E não é qualquer pandemiazinha, mas Not any uma pandemic. que nos ameaça de morte. But one that Uma peste. brings a death threat to us, a plague. Ela nos pega totalmente desprevenidos. It gets A us mim, pelo completely menos. Eu, pessoalmente, unprepared. nunca I was esperava por isso. never expecting something like this. Mesmo que, com minha idade, quando Even with criança, my ouvia minha age, mãe when I contar was como a child, foi a gripe espanhola that de she told me about the 1918, Spanish flu in 1920, quando ela era 1919, menininha. 1920, when she was a little girl.
Eram tantos os mortos que caminhões passavam pelas ruas recolhendo os cadáveres que ficavam amontoados na carroceria de caixões empilhados de qualquer jeito. E isso me faz lembrar daquilo que eu vi na televisão que aconteceu em Quito, no Equador. Cadáveres enrolados em lençóis que eram colocados na calçada para serem recolhidos. Fiquei muito impressionado com isso. Pois é, eu ouvi minha mãe contar isso. Lembro-me também, alguns anos depois da gripe espanhola, quando eu era menino, nós saíamos de férias, uma ocasião fomos, se não me engano, a Santos, uma cidade aqui do litoral de São Paulo, e ela desinfetava com álcool o banheiro do hotel. Lembro disso. Nunca pensei que eu também fosse passar por isso um dia. A minha primeira reação a essa pandemia atual foi, portanto, a de surpresa total. Mesmo tendo assistido cenas do carnaval deste ano, com todas aquelas pessoas amontoadas nas ruas e salões, pulando e dançando alegremente, sem a menor suspeita do que nos esperava. Mas já se sabia da pandemia. Quando foi declarada oficialmente a pandemia, eu não imaginava que viria a haver notícias diárias de mais de 1.000 mortes a cada 24 horas, e demorou a baixar esse número. Eu teria gostado que essa surpresa fosse ocasião de um despertar. And I think this was also a time of despertar pessoal e coletivo. It was a personal, mas collective. Eu acho que me enganei redondamente. But I think I was mistaken because it didn't happen. Depois do susto, after this scare, quando foi declarada realmente a pandemia, passado o carnaval, veio a reclusão voluntária forçada, quarentena, isolamento. Quarantine, isolation. A sensação inicial durante a reclusão foi que eu não iria pegar esse Covid-19, porque eu tenho uma boa saúde, eu esqueci que eu era velho, eu me lembrei de que eu sempre pratiquei algum esporte, natação, pedalo pouco, faço caminhada, biking, walking. Negação do perigo, diriam os freudianos. Fingir que não vê, diria minha avó. Was what my grandfather would say. My grandmother would say. A reclusão está sendo muito mais longa do que eu esperava. Fazem 6 meses que eu estou fechado, me comunicando só online. De vez em quando dou umas fugidas para ver os Sometimes I escape a little to see my children with a lot of fear. Eu pensava que fosse durar algumas poucas semanas. I thought it was going to be only some weeks. Então veio a fase do cansaço, do tédio e da Then revolta. come this tiredness, boredom and revolt. Cansaço de ficar fechado. I was tired of being closed. Não tem mais o que fazer.
Cansei de lavar prato. Cansei de varrer o chão, porque a gente dispensou quem fazia isso em casa. Continuamos pagando, mas dispensamos os serviços para preservar o isolamento e não deixar a pessoa sem ganhar o que ela precisava ganhar. Não foi fácil, mas eu, com o cansaço e o tédio, eu quero acrescentar um item aqui, que é a revolta, viu? Essa revolta, para mim, foi um pouco a busca de culpados. Que esse governo ou que esse desgoverno está deixando de fazer? Que gozações são essas com tantas mortes? Comecei a desconfiar e a minha revolta, se por um lado era justificada, por outro lado era uma maneira também de camuflar o sentimento do perigo pessoal ao qual eu estava exposto. This sense of hardness and impersonal danger that I was exposed. Os responsáveis pelo controle da pandemia estavam sendo irresponsáveis. For controlling the pandemic were being irresponsible. Estavam I was accusing. mesmo. And they were. Mas eu passei a usar isso para camuflar os questionamentos existenciais que a pandemia claramente me trazia. E aí começou a fase do medo terrível que eu tinha negado. No começo, a morte era um número numa estatística que não me tocava. Depois começaram a morrer pessoas de que eu conhecia, mas eram distantes. Depois, amigos. Depois, parentes muito próximos, relatives, very close relatives, and people that were close to me. Aí veio então, junto com esse medo terrível, Then come with this terrible fear, uma fobia. A phobia. Eu comecei a lavar o sabão, comecei a passar álcool no vidro de álcool. I started to rub some alcohol on the alcohol Será que só bottle. Eu? Was it only me? E ao mesmo tempo uma saudade redobrada dos filhos e netos. E eu não aguentei e acabei viajando depois de tomar 1000 cuidados. Eu not cope with that and ended up traveling after eles, taking some aqui. precautions, and I'm here at this moment with them. Eu nunca tinha visto tanta morte de I have tão never seen perto, so many viu? deaths so close by. Mas eu preciso dizer o outro lado das coisas. But I have to say Teve the other coisas side of muito things. boas There were nessa some very good reclusão things on this forçada. Forced É que reclusion. para mim não foi tão forçado assim. To me, it wasn't Eu really gosto forced. de um certo isolamento. I like Eu some seclusion. preciso de um certo isolamento. I need Eu some seclusion. preciso de meditação. Eu preciso I need de some meditation. leitura. I need Eu some reading. preciso de me referir a uma fonte de valores. I need to refer myself to a Ou seja, fountain of eu values. posso dizer que eu entrei num So, retiro I espiritual. could say that I am on Com a essa sort of reclusão. spiritual retreat O with this retiro foi seclusion. bom e prazeroso This e que está me spiritual retreat was good, possibilitando very muitas pleasant. descobertas pessoais, muitas and made luzes, possible a lot of personal muitos discoveries, novos espantos. some new spotlights.
descobri que os espantos se renovam, viu? You can be very que os despertares são muitos taken aback by a através lot da of vida. Não new se things, esqueçam que and eu there are a tenho lot mais of de 80 awakenings anos. throughout lives. Do not forget that I have Paisagens more than 80. novas do ponto de vista past 80. mental, afetivo, cognitivo, espiritual. New landscapes for this mental, E por espiritual eu me refiro aqui cognitive and spiritual à reflexão As spiritual, sobre I o mean sentido this da reflection vida of e meaning a of busca life de um chegar numa fonte de and the valores. seeking to get to this fountain of values. Com questões existenciais que me Without the conduziam. existential questions that brought me up here. Lidando com problemas para os quais a ciência Dealing e a with técnica problems não têm for which resposta, science and technique do not have the porque answer. são questões que ficam fora Because do they are âmbito questions científico. that are outside of the scientific scope. Mas são questões, para mim, reais, But are issues that que me are real deixam to me, me sentindo that confuso, make me feel mal, confused, bad, mas também com momentos de luz, but with some não só reais, light mas moments. Not only real, questões muito significativas. but very Eu significant diria, questions. para mim, as mais significativas Would say that to me the que eu most já significant enfrentei na minha that vida I have ever e faced que on life, estou enfrentando. and then that I De am onde facing. vêm esses questionamentos existenciais? Where do all these existential questions come from? Uma vez eu fui a uma There was fazenda one time that I went to que recentemente tinha farm sido comprada, uma that was pequena bought fazenda da recently, minha a little família farm. no interior de São Paulo. My family bought it. Nenhum de São nós, nenhum dos meus irmãos tinha ido para lá ainda. None Eu of fui my o brothers primeiro went a ir. yet. I was the first Encontrei one to go muitas there. aranhas e morcegos I na found a casa. lot of Mas spiders and junto bats. comigo chegou um caminhão com as primeiras vacas e bois But together e um with me vaqueiro came a truck chamado José with a lot of Antônio. cows and bulls E esse and a vaqueiro, depois cowboy que soltou that was as called vacas no José pasto, Antônio. foi para a When casinha he dele e eu released fui junto. Ele the examinou cattle, a casa, não tinha he saw the encanamento, house and saw então that ele there were no saiu water, imediatamente procurando em torno da casa and alguma he went to coisa. E eu find falei, o que será que ele está something procurando? around the house Até que ele that I was asking encontrou myself, what is it that he's trying to do find? lado da And he found a casa. hole. Aí ele pegou a enxada dele, limpou And um he pouco got esse his buraco e cleaned it a little encontrou um pequeno valo que saía desse buraco and found em duas a direções, hole on the morro acima e morro abaixo. Então and ele seguiu morro acima com a enxada, limpando esse pequeno valo de um and he palmo saw de a little largura, bit se of tanto, this e foi limpando esse pequeno recess valo, entrou no meio came do pasto, from no this meio de the hole mato, and e foi cleaned all the subindo morro grass around acima até that que recess, chegou going uphill. na He- mina He de eventually água, até que came to chegou a na mine of fonte. water, on the fountain Aí of water. ele, com a enxada, ele liberou a With his vazão tool, da água e a água correu por he esse cleaned pequeno up valo até aquele the buraco, fountain, and the que water era came como a coming casa through onde this ele ia morar, recess to the era hole, and abastecida filled with de water. água. And that was the Essa way foi the uma water das came to cenas that que eu house. nunca esqueci. A This was busca something that da I fonte. never forgot, this seeking of the fountain. Para entender um pouco melhor esses questionamentos For us to understand a existenciais, little eu queria bit fazer more um of pequeno this recuo aqui, que também existential para mim questions, I want to take a little uma step back. meditação muito It's also a significativa. meditation to me. Antigamente, o mundo era uma coisa muito Before simples, the e eu world diria was a very relativamente simple pequena, thing. né?
O nosso mundo era uma espécie de bandeja que tinha do lado de cima o céu e do lado de baixo os infernos, ou o inferno. On the upper side was heaven, and below it was hell. Hoje nós comparamos essa visão de mundo com uma bandeja, mas não é verdade. Eu acho que vale a pena o exercício de entrar na cabecinha pequena daqueles que falam da Terra plana e procurar entender como era o mundo na cabeça desse povo antigo. And try to understand how was Earth on this Nós morávamos ancient people. No chão do mundo, não tinha nada. We lived on the floor of the world. Nem além do It was céu. There were nothing Era como below se fosse ground and nothing o nosso above quarto. the heaven. It was E nós estávamos no centro do universo. And we were the center of e de repente se descobriu que nós morávamos numa bola que voava pelos espaços, that we lived on a ball that was floating no ar. On air. E isso poderia ser provado cientificamente. Teve gente que se afundou em angústia. There were people that was drowning in anguish. Como assim? How could there be a ball floating in the air? How could ela we live on foi that? muito significativa, muito importante, muito difícil. This uma change was very crise important, existencial para a a very hard humanidade. existential E não crisis for ficou por humanity. aí. And it didn't Essa end there. bola, além de estar solta no ar, ela girava ball em is torno not do only Sol. O Sol Loose é on que era o the centro. air, but it also Não was nós. going around the sun. E We depois were not ainda, the center, the sun nem was o the Sol center. era o centro. And after o Sol that, era it was uma not pequena even the estrela de sun, uma the center. galáxia. The sun was but a E little depois star on the galaxy. outras galáxias, And there were other milhões galaxies, e and milhões de millions of galaxies, distantes. very far away galaxies. Aí vem aquela sensação And there comes de this que nós sensation, somos this grãozinho feeling de that we are areia numa just praia a grain deserta. of sand on de the algum desert lugar. beach, some very far place. E mais, o universo Even more. nosso está em expansão e numa Our universe in velocidade expansion. vertiginosa. On a very fast speed. Para nós, essa velocidade é lenta, For us, this speed is very mas slow, chega perto da velocidade da luz, but it's actually close to the speed 300 of mil light. quilômetros por segundo. 300 Só que million é um pouco kilometers mais baixa que isso. per second, a little A bit slower than that. expansão do The universo. expansion of the universe. Expansão e esfriamento. Expansion and Esfriamento cooling, até a morte. cooling to death. Nós vivemos, nós somos uma We live, we explosão. are an explosion. Nós vivemos entre o começo We de live uma between explosão e o fim The de uma beginning of an explosão. explosion and the end of an Nós explosion. somos o que está acontecendo numa chama We are what's happening in a flame. e não sabemos cientificamente we don't nada know sobre o scientifically sentido de nossa Nothing existência. about the meaning of our O existence. ser humano deixou de ser o rei do universo e está Human being relativizado. is not the king of the universe anymore. And Esse it's alargamento astronômico conseguido This graças à astronomical ciência está sendo expansion acompanhado achieved por vários thanks to science is outros being followed alargamentos. by very other Uma ampliação expansions and histórica, o enlargements. tempo And historical enlargement, voou em direção the ao time passado, just flew towards the past. o universo que The teria universe 4.000 anos, segundo os that should have cálculos 4,000 bíblicos, years, according to the biblical ele calculations. passa a ter quanto? 13 Now, bilhões, 13 quase billion, 14 almost bilhões 14 de billion anos, algo assim. Years old, something like that. Cifras
astronômicas, some astronomical numbers. Alargamento geográfico. And O mundo não é mais o Mediterrâneo. The world is not the Mediterranean Além world do anymore. Mediterrâneo, existe o Atlântico. There's Atlantic world now. As cidades pequenas foram sumindo e foram aparecendo as frenéticas cidades enormes, interconectadas. As famílias e o amor se submeteram às exigências do mercado. To the demandings of the grande market. Família foi sumindo. The big family is gone. Mas, por outro lado, o saber não se espalhou democraticamente. The knowledge has not spread a salvação prometida pela ciência e pela salvation promised by science and technology has não evitamos as grandes guerras, we did nem not avoid the great wars, não eliminamos a pobreza, não criamos a vacina. We did not create the Ainda yet há tempo de salvar milhões de vidas, atualmente 5 milhões, né? Right now 5 million. Que já se foram antes da hora. O que é o ser humano, afinal? Qual o sentido de tudo isso? Quando começou a quarentena, um amigo meu muito chegado me mandou uma mensagem dizendo: tenho pensado muito qual o sentido disso, o que isso quer nos dizer. What does this want to tell us? A pandemia chegou e continuamos a viver enclausurados como águias em pequenas gaiolas, alimentando-nos da esperança do próximo carnaval. O que a ACP pode fazer? What can PCA do? Eu gostaria de inverter essa pergunta. I would like to invert that question. O que a ACP pode aprender What can PCA learn from all of this? Como ela pode ajudar a abrir as janelas do sentido? Eu acho que a ACP precisa estar à altura dos problemas das pessoas. To the problems of the people. Isso significa para mim alargamento das dimensões da subjetividade. Of the subjects, of the subjectivity. A explosão cósmica no meio da qual vivemos e que agora passa por esse insignificante tsunami mundial é, na verdade, um enorme processo evolutivo. Nós somos filhos da Terra. Somos filhos do universo. Quando você olha o processo da evolução que chegou até o ser humano, é também espantoso, fonte de um susto enorme. Quando eu penso que ainda não conseguimos criar a vida no laboratório, me vem uma ideia. É que esse laboratório é o mundo. Todo o universo concorreu para o surgimento da vida. O grande laboratório é o mundo. E nós somos as cobaias e os pesquisadores. Nós vivemos no meio de tudo isso. E aí vem a relatividade do Einstein e a noção de espaço-tempo. A sabedoria dos mais antigos era muito grande, viu? A minha avó, que era semi-analfabeta, ela que já entendia
certos conceitos do Freud, também She understood a little entendia bit of some certos concepts of Freud conceitos do Einstein. and some of Einstein. Porque ela dizia que o melhor Because exemplo, ela não she told dizia me, isso, mas ela she didn't say ela that, but sabia she que knew o envelhecimento that é o growing melhor old exemplo was the do best example espaço-tempo. Ou seja, a of the space and passagem time. do tempo So the passing of transforma time as coisas. transforms things. O espaço, o movimento, as Space and movement, transformações the e a transformations passagem do tempo and the são passing uma of time coisa só. are Como é but que one ela thing. sabia isso? Era só olhar no How did she espelho, né? know it? As rugas It was only aparecem, a barriga seeing aparece. herself on the mirror, she could see the wrinkles and the belly. O tempo implica no espaço. As mudanças espaciais implicam no tempo como Time sua medida. Tempo e espaço são uma works coisa on the só. space and the space works on time. They are both one thing. Se olharmos os passos da evolução no If you look microscópio da biologia, veremos o biology acaso microscope, we da could see seleção natural. Mas se the olharmos com a natural lente selection chance. grande angular But da if we look história, at the wide veremos que tudo angle lens caminhou, of history, we will mesmo see que fosse por that caminhos everything has come, tortuosos, even though para o a little maior bit cérebro e crooked para uma paths, forma mais it came towards a humana de largest brain sociedade. and some form of more human society. Não terminamos essa evolução. We are not done with that evolution Não yet. chegamos lá ainda. Mas não é We are esse not o there yet. esforço do mundo But it's not que that the passa world's effort pelas nossas células vivas como uma coming on energia. our live cells like an energy. Não é esse o sentido da Is not evolução? that the meaning of evolution? Eu não consigo silenciar essas perguntas em mim. I cannot silence Mesmo these sabendo questions que in elas myself. não têm Even though resposta they científica. do not have a scientific E não answer. tem por uma razão muito And they simples. do not for a Elas ficam very fora simple da reason. metodologia científica. They are outside the scientific methodology. Causa e motivo são coisas Cause and meaning diferentes. are different things. Causa e sentido são coisas diferentes. Cause and A ciência se ocupa de meaning causas are different. e de Science efeitos, has to do de with causes and antecedentes effects e de consequentes, of e não se ocupa consequences de sentido. and causes. Isso está fora da It's not about metodologia meaning. científica. It's outside Mas não está the fora de scientific mim. methodology. But it's not outside me. Nós não estamos seguros, nós estamos caminhando. We are not safe. Temos que We are entrar walking. em diálogo para entender Have to come to pouco dialogue mais do nosso to caminho. understand a little bit more E a of gente our enxerga path. um Brasil dividido e And we see a irreconciliável. very divided Brazil that is not Nunca pensei that que eu is fosse ver isso também. irreconcilable. O Brasil dividido. I didn't think I would Parece see that que the divided duas Brazil. populações que like falam línguas Two diferentes, different que populations têm that speak different convicções languages, diferentes. that believe in different things. E a gente aceita um mundo dividido e acirra we accept essas divisões. This divided Eu world não and acredito que even não tenha outro jeito. encourage it. Pode ser I don't ingenuidade, believe there is another, mas that this is the only way. It could be a naivety, tendência of me, ao conflito é but the real, tendency of conflict mas is real. ela não precisa ser a lei da evolução. But it does a meu not ver. have to be the Ver law essa of evolution. tendência que é real To see this tendency that is real, precisa ser conflict. enfrentada com outra tendência, it a has to tendência da reconciliação. come against the tendency of Caso reconciliation. contrário, Otherwise, não vamos encontrar a verdadeira we will vacina. not find the real vaccine.
A ACP precisa aprofundar as dimensões da The PCA subjetividade, needs to porque deepen os the dimensions problemas of que estamos subjectivity because enfrentando the nos problems tempos we are atuais facing today estão muito longe de ser are very problemas far away meros from problemas being mere emocionais ou emotional técnicos. or technical problems. Reduzir a crise da humanidade To atual à reduce falta humanity de uma crisis now to a vacina lack of a ou à vaccine falta de or to the atendimento lack psicológico, of psychological isso só assistance pode nos levar a uma can only lead ilusória us to a nova illusory normalidade, new normality, cheia de mortes full prematuras of e de premature deaths ingenuidade. and naivety. Eu queria deixar essas I would like to questões leave these como questions introdução a here esse nosso as an seminário, introduction viu? to our seminar. E eu paro por aqui. And here I come to an end. Podemos... We can... Thank you, Mauro. I am very impacted. You provoked me a lot. Let's see if we have some issue that people would like to say, or we leave it to later. On Telegram didn't come any question, I think. The girls can tell me. Okay, can the English speakers that are listening to me now tell me both of the original and my audio are the same volume? Can you chat, please? Tem pergunta, Márcia. There's a question, Marcia. You can make it. De onde vem a pergunta? De onde vem? Where does this question come from? Yes, strange, because on all the tests, the original volume were always lower. Strange, very, very, very lower. We're gonna have to see about that. A lot of people are saying that they are very impacted from your speech, Mauro. This feeling of impacting us. Amazing speech. Thank you, Mauro. A lot of meaning, Mauro. There's a question from Emmanuel. Márcia, eu vou fazer para ti, mas os tradutores me escutam? Yes. You can tell me the question. A pergunta é do Emanuel Meirelles, de Fortaleza. Question from Emanuel Meirelles, from Fortaleza. Mauro, boa noite. Mauro, good night. Obrigado pela sua fala. Thank you for your speech. O Brasil elegeu um presidente que exalta a tortura. Brazil has elected a president. É desejável se conciliar com isso? Exalts torture. Um abraço. Can we come to terms with that? Ouvi. So you can answer, Mauro. Essa é uma questão terrível, so this né, is a Manuel? very terrible question. Você vai reconciliar-se How can you come to terms com o adversário político, with the political adversary? Reconciliar-se com uma Come mentalidade with a mentality de terra plana, of reconciliar-se com nada a fazer diante das with nothing to queimadas do da Amazônia on, e do on the face Pantanal? of, Claro of the que fires não. on Que the isso? Amazon and Pantanal. Não é por Of aí. course not. Eu acho que não é por the aí, way. não. This- Quando eu falo em that's not the way. reconciliação, When eu I estou talk about pensando come to terms, o que eu I'm poderia thinking about fazer what can para I um do cliente desses
que chegasse no meu consultório, o que eu poderia fazer para o meu primo que pensa assim e que vem me visitar na minha casa? Eu vou brigar com ele? Não vai adiantar nada. Eu tenho que tentar um diálogo. Eu tenho que oferecer um cafezinho para ele, oferecer um refresco para ele, tentar entender por que ele pensa assim, antes de dizer o que eu penso. Eu acho, quando eu falo de reconciliação, eu estou pensando nisso, não estou pensando em tacar fogo na Amazônia, não. Não estou pensando em deixar passar a boiada, não. É muito diferente, caro Emanuel. E eu acho que você também acha isso. It's a very delicate, I think, question that we can raise all these questions of these different questions. Thank you for talking about that. Just talking about what you think about coming to terms, that maybe it's different from another, about how Emanuel thinks. Maybe you too can come to terms on that. So, other reflections from Fernando? How can we act on this crisis on the world? But you can talk about that a little bit. Então, olha, eu sugeri. So, I would suggest. Primeiro, você se deixar, digo eu, todo mundo, nós da abordagem centrada na pessoa, nos deixarmos assustar, em primeiro lugar. Nos deixarmos tocar pela questão do sentido, pela questão dos motivos, pela questão do que está por trás do individual, talvez, e tocar o coletivo. Eu acho que isso precisa ser estudado, ampliar as dimensões da subjetividade, quer dizer, conseguir escutar para além da escuta superficial, eu acho. Escutar não só o individual, mas escutar o coletivo na pessoa. E por coletivo eu estou entendendo tudo aquilo que faz parte do grupo ao qual pertence aquela pessoa, situar esse grupo numa corrente histórica. Por coletivo, eu entendo os ancestrais, e os ancestrais para além dos ancestrais humanos, até o ancestral célula, até o ancestral energia. Então, assim, aprofundar a escuta, para que a minha resposta não seja somente uma contradição ao que você escuta. Eu estou pensando muito, não dá tempo de desenvolver aqui, essa questão dos níveis da escuta, viu? Hoje em dia se fala, inclusive, de empatia formativa, se fala de uma escuta que vai além do individual e que mobiliza em nós habilidades e competências diferentes do pensamento funcional. Mobiliza em nós aquilo que a Maria Bowen chama de intuição. Então, assim,
o Rogers lidava com isso, o velho Rogers, talvez não o jovem Rogers. Not young Rogers, but Rogers, old Rogers was dealing with that. O segundo Rogers, ou o terceiro The second or Rogers. third Rogers. Eu sugeri isso. I would suggest se eu that fosse desenvolver isso, eu só conseguiria atualmente, porque é uma procura para mim também. Elaborate on that. Eu só conseguiria It's also a falar search de for me. I would only be able to talk about dessa dimensão alargada da subjetividade. to come closer to Não this estou vendo ainda com absoluta widening clareza, mas subjectivity. estou vendo que ela I can't see it really mobiliza clearly, but I can see that it mobilizes functions diferentes that are daquelas different que a from gente those pode, daquelas que a gente from those that habitualmente we está are acostumado a used mobilizar em to nós, mobilize o in pensamento ourselves, funcional the functional thinking you e see, o conhecimento científico, and the inclusive. scientific knowledge Mas also included on that. e essa mobilização But this passa mobilization pela vivência de goes uma through relação intersubjetiva, passa pela vivência de uma relação que não é uma relação sujeito-objeto, mas pela vivência de uma relação sujeito-sujeito. A relationship subject to subject, not subject to object. Isso. I think that's all I can talk about. There's a question that goes in that direction from Danilo, from São Paulo. I am impacted by that and ask myself, can we think that PCA on this moment is also looking to a person on a different way, seeing all this subjective impact of emotions that are so out of place between normal and the new normal? Márcia, desculpa, fala de novo Can you repeat it, please? Can we think that PCA right now looks to a person on a different way? Tá. Olha só, eu acho que por isso eu estou valorizando muito esse nosso encontro aqui, né? Eu acho que antes da ACP dizer como eu estou vendo o ser humano atual, como eu estou vendo o homem atual na sociedade brasileira ou americana ou africana, antes de dizer isso, a ACP precisa vivenciar o encontro intersubjetivo. E é isso que nós estamos tentando fazer nesse exato momento. Antes de trazer qualquer resposta, eu preciso olhar para mim. Nós precisamos olhar para nós mesmos. Né? E para nos sentirmos impactados, so we can feel impacted, como as pessoas estão impactadas, like para podermos caminhar junto com elas. É o que me parece. That's what I think. Então, assim, nós como comunidade precisamos trocar as nossas experiências de pandemia. Antes de sairmos por aí falando coisas a respeito, me parece. About that. Tinha uma segunda coisa aí. Era isso. I think you answered that, yes. There's another question. Vamos lá. From Iago, from Fortaleza. When you talk about going to collective dimensions, I think about non-facilitating conditions for the personal growth of that moment. How can we act
against those Em primeiro lugar, non-facilitating Iago, conditions. eu acho que é First, Iago, preciso se dar conta I think we dessas have condições. to E o realize diálogo clínico these conditions, permite isso, and the se clinical o dialogue terapeuta estiver can allow aberto, that né? if the therapist is open to that. Ele não vai aprovar ou reprovar He's not going to essas approve or coletivas. Ele reprove vai se those dar collective conta conditions. delas. He's going to E realize é it. claro que tem condições coletivas And que são obviously altamente there are opressoras. some Foi very assim que eu oppressive collective comecei conditions. essa reflexão, né? That's how I Falando started sobre this a reflection, liberdade. talking about this, about freedom. Você estará sendo menos livre na If you are medida em being que less conhecer free, menos as dimensões coletivas da if you sua know pessoa. less Então, acho about que the passa por collective conhecer, passa dimensions of yourself. por So I se think dar conta de quais it's about são essas dimensões realizing these coletivas e dimensions de como elas aparecem and no how do they diálogo come up on the dialogue, terapêutico, ou no in diálogo therapy, familiar, ou no or diálogo in político, family, inclusive. or even in political dialogue. Me parece. That's what it seems to me. Thank you very much, Professor, for your part in this. Your very powerful reflection. We had many discussions on the planes or in many congress. Thank you for your part. As I saw in chat, people are really impacted by your reflection, and I think that's a good feedback. So thank you. De nada. Obrigado a vocês por me darem a oportunidade welcome. de externar essas reflexões, tá? De saber que vocês estão aí ouvindo e podendo perguntar. To know that you are Continuemos a conversar. So let's keep on talking. People really liked it. There's a lot of compliments. I can show you later. Even though we have a little bit of issues in the translations, people liked it a lot. I thank you in the name of everyone in the project. Thank you. Eu que agradeço, Márcio. Before